Olá, na videoaula de hoje vamos tratar de casos de uso. Seja bem-vindo. Vamos identificar o que é um caso de uso, identificar como usá-lo para o levantamento de requisitos de sistemas e conhecer sua estrutura. As atividades empresariais existem no mundo real. Existem diversas ferramentas para documentar essas atividades. Diagramas de BPMN, diagramas ARES, mas nenhuma é tão simples quanto o caso de uso. Ela permite uma boa integração entre o usuário e quem está fazendo o processo de análise. O caso de uso, então, serve para registrar as atividades empresariais, permite identificar necessidades de um usuário quando desejamos desenvolver um sistema de informações e, principalmente, estudar a melhor forma de interação entre o sistema e esses usuários. Como vantagem do caso de uso, podemos destacar a sua forma fácil de representar e intuitiva. Permite identificar grupos de atividades comuns e, assim, organizar as atividades que são feitas dentro da empresa. Identificar tipos de usuários no processo e a sua forma de interação nesse processo. É uma ferramenta que permite e facilita o envolvimento dos usuários no desenvolvimento do trabalho. Vantagens para um analista. As vantagens para um analista são muitas. As regras de modelagem são muito simples. São diagramas que auxiliam na comunicação com o cliente devido à sua simplicidade e, principalmente, independe da plataforma tecnológica. Não falamos de bits, nem bytes, nem determinadas linguagens, o que facilita a comunicação com o usuário. Além disso, permite fazer várias simulações de soluções, nos possibilitando estudar qual a melhor das soluções. Eu posso materializar essas simulações com os usuários e fazer diversos ensaios na forma de oficina. Os resultados são muito bons. Permite ao analista perceber se ele está no caminho correto, não usa uma conversa técnica com o usuário, o que facilita a comunicação. E é um excelente instrumento para verificar pontos da interação do usuário com o sistema. Permite que se tenha um maior engajamento e participação dos usuários no desenvolvimento desse sistema. Os princípios usados no diagrama de caso de usos são os mesmos de uma simulação de um teatro. No início eu coloco um cenário onde vai ser realizada a atividade, defino quem são os atores que vão trabalhar, defino o script, a forma de interação entre esses atores, mostro as funcionalidades do ponto de vista do usuário, permitindo fazer várias análises, fazer vários protótipos e validar, mesmo sem descrever uma linha de código. Os elementos do caso de uso são atores, casos de uso e o relacionamento entre esses elementos. Um ator é representado como um boneco palito, é a forma mais simples de se desenhar. É um padrão. Ele pode representar um usuário de um sistema e muitas vezes um evento temporal. A atividade é representada dentro de uma elipse. A elipse é uma forma simples de desenhar à mão livre. Por exemplo, é a atividade de cadastrar cliente. Observe que são atividades humanas, não é uma função do sistema. É um erro grosseiro se colocar incluir, excluir e alterar cliente. Isto são funções de sistema, não são atividades humanas. Estas funções podem aparecer no desenvolvimento de fluxos secundários, mas nunca como casos de uso. Então eu ligo o ator às atividades que realiza. Por exemplo, cliente, realizar saque, consultar saldo. Gerente, abrir conta e vender seguro. Eu posso identificar no meu processo de análise que conjunto de atividades são realizadas em vários processos. Esse conjunto de atividades pode ser destacado e colocado como um novo caso de uso
e eu estabeleço um relacionamento entre os dois casos de uso. No nosso exemplo, eu estou dizendo que emitir nota fiscal está incluído dentro de processar pedido. Provavelmente emitir nota fiscal também é usado em outros casos de uso. O include está sendo representado por esses sinalzinhos maior e menor, porque ele é o que nós chamamos de um estereótipo. O estereótipo indica uma forma de tratamento que deve ser dado nesse caso de uso. O include indica que as atividades apontadas obrigatoriamente são executadas dentro do processo processar pedido. Outro relacionamento é o extended. O extended é uma indicação que aquele conjunto de atividades pode ser chamada ou não pelo caso de uso que está sendo relacionado. Assim, processar pedido pode chamar consultar Serasa ou dar entrega. O extended é um estereótipo que indica esse tipo de seleção. O relacionamento entre atores ocorre quando eu posso indicar papéis para um mesmo ator. Então, cliente é um papel de usuário. Observa que o usuário faz login. Cliente realiza saque. É um erro grosseiro colocar o cliente fazendo login. Login é atividade de sistemas, não é uma atividade do usuário. Vamos ver um exemplo de utilização. O caso de uso pode ser usado para um primeiro levantamento. Neste caso, o analista chega no ambiente, procura verificar qual é o caso de uso, as condições que inicializam esse caso de uso, o que resulta dessa atividade e faça uma pequena descrição resumida, no máximo 10 linhas. Então, no nosso exemplo, eu tenho a dona Silvia, secretária, ela libera pagamento de nota fiscal. Então, eu pergunto para ela quais são as pré-condições, as pós-condições e a descrição. Como é que dona Silvia faz? Ela me informa. Quando chega uma nota fiscal com carimbo, eu começo a liberar pagamento de nota fiscal. E termino quando emite a guia de liberação. E eu tenho uma pequena descrição que ela me passou. Recebo a nota, verifico o carimbo, verifico o valor e emito. Observa que a pré-condição é uma condição de trabalho. Não é dizer que está logado, que a máquina está ligada. Não, isso é um erro grosseiro. Nós devemos dizer o que dispara a atividade. E o que termina? O que termina não é desligar o computador ou dar log-off. É o que resultou daquele trabalho. Depois nós vamos tratar esse levantamento para fazer um estudo e verificar a forma de interação, ou atores e sistema. Vou estabelecer o script, que é o meu fluxo principal, o que o ator faz, o que o sistema responde, o que o ator faz e o que o sistema responde. Eu sempre devo iniciar da seguinte forma. Este caso de uso inicia quando escrevo a pré-condição. Aí vai acontecendo a interação entre o sistema e os atores e termino assim. Este caso de uso termina e escrevo a pós-condição. Aqui está um exemplo mostrando que eu tinha dois atores. O primeiro fazia o controle do estoque e o segundo controlava o pedido. Existe um conjunto de tarefas comuns aos dois casos de uso, que está sendo indicado como identificar pedido e pelo include. E dentro de identificar pedido eu tenho uma exceção, que está sendo mostrado pelo extended, tratar pedido internacional. Quando eu faço a dicionarização, eu indico essa dicionarização no item. Se o pedido é internacional, então extended tratar pedido, ou seja, se acontecer aquela condição, eu faço a chamada da exceção. Observa que eu posso, ao longo da minha descrição, já desenhar algumas telas, fazer alguns storyboards das telas que o meu sistema terá. Aqui está a representação de o caso de uso gerenciar mesas. Tem lá o ator, gerente e funcionário. Os stakeholders que vão usar esse caso de uso serão um cliente e
venho documentando o fluxo principal. Neste caso não está na forma de script, mas está mostrando o que o sistema faz e o que os diversos atores fazem. Esse fluxo principal é o objeto da análise. Quando eu tenho alguma exceção, ele é um fluxo secundário. Então, por exemplo, no 6, o funcionário finaliza a compra da mesa e escolhe a forma de pagamento. Então, como fluxo alternativo, o meu sistema poderia dizer que o campo está em branco. Nesse caso, viria um erro. E várias outras formas. Se eu estivesse fazendo manter cadastro, eu poderia colocar aqui, incluir o cliente como fluxo alternativo. Excluir o cliente, alterar o cliente. Caso de uso, atualizar produtos de venda, quem são os atores, gerente e funcionário. O fluxo principal, que é o fluxo de sucesso, está colocando o que o sistema faz, o que as pessoas fazem. E no campo 2, eu tenho uma exceção. Primeira exceção eu representei com A, 2A, o sistema alerta o gerente. A segunda exceção, eu coloquei 2B, os campos com caracteres inválidos, o sistema alerta o gerente. Se eu tivesse, por exemplo, necessidade de abrir um pouquinho mais o item 3, o sistema valida campos alterados, eu faria o que nós chamamos de fluxo secundário e colocaria 2 campos alternados, depois 2.1, 2.2, 2.3 e finalizaria voltando go to item 3. Uma vez que eu estabeleci todo o script e formas de tela, eu posso fazer uma oficina com os meus usuários para validar se aquilo que eu estou propondo é uma coisa válida, é uma coisa útil para o usuário. Desta forma, eu posso validar toda a minha proposta antes de escrever uma única linha de código. O caso de uso também pode ser usado para representar o contexto, ou seja, os limites do sistema. Eu coloco todos os casos de uso que serão implementados, que serão tratados, e faço um limite com um retângulo, mostrando do lado de fora os atores e do lado de dentro os casos de uso. Um exemplo seria essa máquina de self-service, que eu tenho o cliente, o cara que reabastece e o coletor. E aqui as atividades que serão feitas. Eu identifiquei os atores e identifiquei os casos de uso que eu vou implementar. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.